Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora à nossa última aula teórica sobre o assunto progressões aritméticas, tá? Eu falo última aula teórica porque após essa aula aqui, nós teremos duas aulas de resolução de questões apenas sobre a progressão aritmética. Beleza? Pessoal, nessa aula aqui, nós iremos estudar a soma dos termos, assunto muito importante em relação a PA. Aí é o seguinte, pessoal, se você gostar do conteúdo, estiver gostando da aula, clique ali em curtir, tá? Divulgue com os amigos, compartilhe aí nas redes sociais e vamos agora começar a aula. Beleza? Vem comigo. Então tá, pessoal, vamos ver agora a soma dos termos de uma progressão aritmética. Pessoal, é impossível nós comentarmos a soma dos termos de uma progressão aritmética sem mencionarmos esse matemático que está aparecendo aí, tá? Esse é o matemático Carl Friedrich Gauss, tá? É um matemático aí que não atuou somente na matemática, mas sim na física e também na astronomia, tá? É o seguinte, ele tem uma relação muito estreita em relação à progressão aritmética. Isso por quê? Porque quando ele tinha menos de 10 anos, ele estava lá na escola com seus amigos e o professor pediu para que todos os seus colegas, inclusive ele, fizessem a soma dos números 1, 2, 3, 4 e assim vai até o 100. Isso para deixar um pouco a turma fazendo algumas tarefas ali por algumas horas. Aí aconteceu o seguinte, após alguns minutos apareceu esse menino, esse matemático Gauss, aí na época era só um estudante, e respondeu ao professor que a resposta era 5.050. E o professor olhou assim e foi ver como é que ele tinha resolvido isso daí, pessoal. Vem comigo aqui, ó. O que é que o Gauss, quando criança, pensou? Pessoal, ele percebeu o seguinte, ó. Se somarmos aqui, ó, o 1 ao 100, foi o que ele pensou, ó. Do 1 ao 100, essa soma aqui, ó, dá exatamente 101. Concorda comigo? Agora, se nós somarmos aqui, ó, o 2 ao 99, essa soma continua valendo 101. Reparem que toda essa ideia ele teve quando ele tinha menos de 10 anos, tá, pessoal? E percebeu também que a soma do 3 e o 98, essa soma aí também dava 101 e por aí vai, né? Aí ele pensou assim, ó, se a soma de cada uma dessas parcelas, ou seja, do primeiro com o último, do segundo com o penúltimo, do terceiro com o antepenúltimo, ou seja, nós temos aí, ó, cada soma valendo 101. E ele percebeu que existem exatamente 50 parcelas, ou seja, 50 somas que foram realizadas aqui. E cada uma dessas somas vale 101. Então, 50 vezes 101, o resultado 5.050. Ok? Repare, pessoal, que o Gauss ele teve contribuição direta na criação dessa fórmula da soma dos termos. Olha só, somar n termos em uma progressão aritmética é somar o primeiro termo com o último termo e o resultado dessa adição multiplicar pela quantidade de termos dividido por 2. E foi exatamente o que o matemático fez. Olha só, ele somou o primeiro com o último termo, tá? E o resultado deu isso daqui. E depois ele multiplicou pela metade da quantidade de termos que tinham aqui. Ou seja, se existem 100 termos, ele multiplicou por 50 e chegou então aqui na resposta. Então, pessoal, para calcularmos a soma dos termos de uma progressão aritmética, nós fazemos o seguinte, ó, nós vamos somar o primeiro com o último termo nessa progressão e multiplicar pela quantidade de termos e depois dividirmos tudo por 2, tá? Essa é a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética finita, ok? Vem comigo. Agora, pessoal, vem comigo aqui, ó, e vamos resolver alguns exercícios sobre esse tema aí, tá? Olha só, o primeiro exercício diz o seguinte, calcule a soma dos 50 primeiros termos da progressão aritmética que nós temos aqui. Repare o seguinte, nessa progressão aritmética, nós temos que o primeiro termo vale 2 e o segundo termo vale 6. Ou seja, o A1 é exatamente igual a 2 e dessa forma nós já podemos descobrir a razão. Ou seja, é a diferença entre o segundo termo, que é o 6, menos o primeiro termo, que é o 2. Então, nós temos que a razão dessa PA é exatamente igual a 4. Tudo bem? Agora, olha só. Se nós queremos calcular a soma dos 50 primeiros termos, como é que nós vamos fazer? Nós vamos, então,
primeiramente, somar o primeiro termo com o último termo, nesse caso é o A50, tá? Tudo isso multiplicar pela quantidade de termos, que no caso são 50 termos, tá? E depois nós dividimos tudo isso aí por 2. Repare que nós temos ali o A1 e este A1 ele vale exatamente 2. Agora, o que está faltando nessa fórmula aqui, para nós descobrirmos a soma dos 50 primeiros termos, é o A50, tá? Então, nós temos que calcular ou descobrir, na verdade, qual o valor do 50º termo. Para isso, pessoal, olha só, pense o seguinte, o 50º termo nada mais é do que o primeiro termo acrescido de 49 razões. Concorda comigo? Então, nós podemos calcular aqui o A50 da seguinte maneira, olha só. O A1 ele é exatamente igual a 2. Então, vamos colocar o 2 aqui, ó. Mais 49 vezes a razão. Como a razão aqui ela vale 4, então 49 vezes o 4. Então, o A50 ele é exatamente igual a 2, somado 49 vezes 4, 196, né? Ou seja, o A50 ele é exatamente igual a 2 mais 196, ou seja, 198. Agora, pessoal, vamos substituir aqui, ó. Então, nós vamos ter que a soma dos 50 primeiros termos é exatamente igual. O A1, no caso, ele vale o 2. Mais o A50, que nesse caso nós descobrimos, e ele vale 198. Nós vamos multiplicar tudo isso daqui, ó, por 50 dividido por 2. Ou seja, vamos multiplicar tudo por 25, tá? Então, a soma dos 50 primeiros termos será igual. 2 mais 198, isso aqui dá 200. E 200 vezes o 25, o resultado aqui é exatamente igual a 5.000, ok? Beleza, beleza. Vem comigo aqui, ó, para a questão de número 2. E ela diz o seguinte, ó, a soma dos 10 termos de uma PA é 200, tá? Ele diz o seguinte, se o primeiro termo dessa PA é 2, qual é a razão dessa PA? Então, extraindo as informações, nós temos que a soma dos 10 primeiros termos é exatamente igual a 200. E foi dito que o primeiro termo, ou seja, o A1, ele é exatamente igual a 2. E a pergunta é, qual é a razão dessa progressão aritmética? Aí vamos pensar o seguinte, a fórmula da soma dos n primeiros termos, ela é exatamente igual ao A1 mais o AN, tá? O último termo, vezes a quantidade de termos dividido pelo 2. Reparem que nós temos aqui, ó, a soma dos n primeiros termos. Nesse caso, vamos pegar a soma dos 10 primeiros termos, que é exatamente igual a 200. Tá? O A1 ele diz que vale 2, ou seja, 2. Agora, nós temos aqui o AN, ou seja, o 10º termo nesse caso. Pessoal, nós não sabemos quanto é que vale o 10º termo, por enquanto, né? Então, vamos deixar assim, ó. Vezes a quantidade de termos, que é 10, dividido por esse 2. Já vou colocar aqui, ó, 10 dividido por 2, o resultado é 5, ok? Agora, esse 5 aqui, ó, que está multiplicando, ele pode descer dividindo. Ou seja, nós vamos ter o 200 dividido pelo 5, nós vamos ter aqui o 40. E o 40 é exatamente igual a 2 mais o A10, tudo bem? Esse 2 aqui, ó, passa para o outro lado, ficamos então com 40 menos o 2, ou seja, o 10º termo dessa PA é exatamente igual a 38. Como a pergunta desse exercício, pessoal, é a razão, repara o seguinte, nós temos aqui o A1 e nós temos aqui o A10. Ou seja, nós podemos escrever que o A10 ele é exatamente igual ao A1 acrescido de 9 razões. Tudo bem? Substituindo, nós vamos ter o seguinte. O A10 ele vale 38, o A1 ele vale 2, e nós temos aqui mais 9 vezes a razão. Vamos passar esse 2 aqui lá para o lado esquerdo, ele passa subtraindo. Ou seja, nós ficamos com 38 menos o 2, ficamos com 36. Então, dessa forma, 9 vezes a razão é exatamente igual a 36. O 9 está multiplicando, desce dividindo. Então, nós vamos ter aqui que a razão é exatamente igual a 36 dividido por 9, ou seja, a razão é exatamente igual a 4. Ok? Certo até aí, pessoal? Vamos agora para a terceira questão, que diz o seguinte, ó.
O oitavo termo de uma PA é 89. Já vou escrever aqui, ó. O oitavo termo, ou seja, o A8, é exatamente igual a 89. E diz o seguinte, e sua razão vale 11. Então, a razão, ou seja, o R, é exatamente 11. Aí pergunta, determine a soma de seus termos. Nesse caso, pessoal, ele quer a soma, então, desses 8 termos que nós temos aqui. Então, se a PA tem 8 termos, nós vamos ter, então, que o N é exatamente igual a 8, e a soma desses 8 termos, isso aqui será exatamente igual ao primeiro termo, mais o último termo, que no caso é o A8, multiplicado pela quantidade de termos, que são 8 termos, e tudo isso daqui ó, dividido pelo 2 aqui, ok? Reparem que o A8 aqui, ó, nós temos. Agora, em relação ao A1, ou seja, o primeiro termo, nós não sabemos qual é o primeiro termo ainda. Mas a gente pode pensar da seguinte maneira. Esse primeiro termo, você concorda comigo que ele é exatamente igual ao oitavo termo? Agora, lembra o seguinte. Se nós pegarmos esse índice aqui e esse índice aqui, ó, e efetuarmos a subtração entre eles, ou seja, o 1 menos o 8, fica quanto, pessoal? Menos o 7, né? Então, coloca aqui, ó, menos o 7 vezes a razão. Ou seja, o primeiro termo ele é exatamente igual ao oitavo termo menos 7 vezes a razão. Então, continuando aqui, nós vamos ter que o primeiro termo ele é exatamente igual ao oitavo, que é 89, menos 7 vezes a razão, que nesse caso vale 11, ou seja, 7 vezes 11. Então, o primeiro termo será 89 menos 7 vezes 11, 77. Então, dessa forma aqui, nós vamos ter que o primeiro termo, ou seja, o A1, é exatamente 89 menos 77. O A1 é exatamente igual a 12. Beleza? Então, pessoal, continuando aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, que a soma desses 8 primeiros termos é exatamente igual ao A1, que é 12, mais o A8, que é 89, tá? Isso tudo multiplicado. 8 dividido por esse 2, nós temos aqui o 4. Ou seja, a soma dos 8 primeiros termos dessa PA, 12 mais 89, isso aqui dá 101. E 101 vezes o 4, o resultado é 404. Beleza? Agora, pessoal, preste atenção nessa quarta questão aqui. Nós temos assim, ó, em uma PA, sabe-se que A3 mais o A6 é igual a 164. Diz o seguinte, calcule a soma dos seus 8 primeiros termos. Então, pessoal, essa progressão aritmética, nós podemos pensar ela da seguinte maneira. Nós temos aqui o primeiro termo, aí nós vamos ter aqui o segundo termo, aqui estará o terceiro termo, o quarto termo, o quinto termo, aqui está o sexto termo, aqui o sétimo e aqui, por último, o oitavo termo, ok? Perceba, pessoal, o seguinte, se nós estivermos aqui no terceiro termo e quisermos retroceder ao primeiro termo, nós iremos subtrair aqui, ó, 2 razões. Concorda comigo? Agora, se nós estivermos no sexto termo e quisermos avançar ao oitavo termo, nós vamos adicionar 2 razões, ok? Então, pessoal, dessa forma, nós temos que o terceiro termo e o sexto termo, eles são termos que são equidistantes dos extremos. Isso porque o terceiro termo está a 2 razões do primeiro termo e o sexto termo também está a 2 razões do último termo, ou seja, do oitavo termo. Aí, pessoal, em uma aula anterior aí, nós vimos algumas propriedades e uma delas dizia o seguinte, que a soma de 2 termos equidistantes dos extremos é exatamente igual à soma dos extremos dessa progressão aritmética, ok? Vem aqui, ó. Então, pessoal, a soma de 2 termos que são equidistantes dos extremos, no caso são esses dois aqui, né? Ele diz que a soma do A3 com o A6 é exatamente igual a 164. Concorda comigo? E de acordo com a propriedade, a soma de 2 termos que são equidistantes aqui dos extremos é exatamente igual, ou seja, essa soma aqui ó, é exatamente igual à soma dos extremos dessa progressão aritmética, ou seja, a soma A1 mais A8
também vale 164. Com isso, pessoal, então nós podemos calcular a soma desses 8 primeiros termos, ou seja, fazendo o A1 mais o A8, isso aqui multiplicado pela quantidade de termos, que são 8, e depois dividindo tudo isso daqui ó, por 2. Ou seja, ó, o A1 mais o A8, nós descobrimos então que vale exatamente 164, ou seja, 164 multiplicado 8 dividido por 2, o resultado aqui é 4. Vamos pegar uma calculadora aqui, ó. Olha só, 164 multiplicado por 4, o resultado 656, ou seja, isso aqui é igual a 656. Beleza, pessoal? Agora vem comigo aqui ó, e vamos a essa quinta questão que diz o seguinte, questão clássica, olha só. Um teatro possui 12 poltronas na primeira fileira, 14 na segunda, 16 na terceira e as demais fileiras se compõem na mesma sequência. Então, pessoal, nós temos aqui uma progressão aritmética, onde o primeiro termo é exatamente igual a 12, o segundo termo é exatamente igual a 14, o terceiro termo é 16 e por aí vai, ok? Agora continua dizendo o seguinte, quantas fileiras são necessárias para o teatro ter um total de 620 poltronas, tá? Então é o seguinte, quer saber, na verdade, quantos termos, ou seja, quantas fileiras, ou seja, o N, ele quer saber, né? O N aqui, ó, para que a soma de todos esses termos aqui, então a soma dos N termos, seja exatamente igual a 620 poltronas. Então vamos começar por aqui, pessoal. Olha só, a soma de N termos de uma PA, a fórmula é o A1 mais o AN, que no caso é o último termo, vezes a quantidade de termos N, e isso daqui, pessoal, dividido por 2. Até aí tudo bem, né? Só que o SN foi fornecido. Ele vale, então, 620, no caso, poltronas. O A1 também foi fornecido. E ele vale aqui ó, exatamente 12. Mais o AN, a gente não sabe qual é o número de poltronas na última fileira, e também nós não sabemos aqui ó, a quantidade de fileiras. Inclusive, é o que nós queremos descobrir, né? E tudo isso daqui está sendo dividido pelo 2. Então, pessoal, para descobrirmos ali o valor do N, ou seja, o número de fileiras desse teatro, primeiramente, nós devemos descobrir ali ó, o número de poltronas que existe na última fileira, ou seja, o valor do AN. Tá? Então, nós devemos primeiro descobrir o AN para depois chegarmos ali no valor do N. Vem comigo. O AN, pessoal, lembra a fórmula do termo geral. Olha só, é o A1 somado com N menos o 1 vezes a razão, tudo bem? Ou seja, o AN é exatamente igual. Nesse caso, o A1 ele vale 12. Vamos colocar aqui o 12 mais N menos o 1 vezes a razão. Qual é a razão nessa progressão, pessoal? A razão ó, é a diferença entre os dois termos aqui. Ó. O 16 menos o 14, isso gera uma razão exatamente igual a 2. Concorda comigo? Ou seja, R igual a 2 aqui. Pessoal, então, arrumando um pouco isso aqui, nós vamos ter que esse 2 irá multiplicar esse N aqui, e o 2 irá multiplicar esse menos 1. Ou seja, o AN ele é exatamente igual a 12, 2 vezes o N, nós vamos ter aqui o 2N, e 2 vezes o menos 1, isso dá menos 2. Então, nós vamos ter que o AN é exatamente igual a 2Ns, tá? E 12 com menos 2, isso aqui dá 10 positivo. Agora, pessoal, vamos substituir esse AN exatamente nessa fórmula que nós deixamos paradinha aqui. Ou seja, nós vamos ter, então, que esse 2 aqui, ó, em primeiro lugar, ó, ele passa lá para o outro lado, multiplicando 620. 2 vezes 620, isso dá 1.240, tá? Isso aqui é exatamente igual. Vamos abrir parênteses aqui, ó. 12... Aí nós temos agora mais o AN, que nesse caso será colocado aqui o 2N mais 10. 2N mais o 10. Tudo isso multiplicado por aquele N ali. E o 2 já passou multiplicando, né? Agora, olha só. Esse 12 com esse 10, isso aqui dá 22. Ou seja, o 22 somado com o 2N. Tudo isso daqui é multiplicado por este N. O resultado é
1.240. Agora esse n aqui, ó, ele irá multiplicar aquele 22 e irá multiplicar esse 2n também. Ou seja, nós vamos ter 2n ao quadrado. Agora o n vezes o 22, isso dá 20 e 2n. Agora esse 1.240, vamos passar para o lado esquerdo, ele passa subtraindo, ou seja, menos o 1.240, isso aqui é exatamente igual a zero. Pessoal, reparem que todos os coeficientes aqui, ó, são números pares, tá? Então, a gente pode simplificar essa equação, ou seja, dividir toda ela por 2. E nós vamos ter, então, que o n ao quadrado mais 11n menos 1.240 dividido por 2, 620, isso aqui é exatamente igual a zero. Pessoal, o que nós temos aqui, então, é uma equação do segundo grau. E nós vamos encontrar essas duas raízes, ou seja, n1 e n2, utilizando soma e produto, ou seja, a soma dessas duas raízes é menos o b dividido pelo a, que vale 1, ou seja, ficará menos o 11. E o produto dessas duas raízes, n1 vezes n2, é exatamente igual ao c sobre a, ou seja, menos o 620. Aí, pessoal, essas duas raízes, n1 e n2, nós podemos pensar da seguinte maneira. O produto delas tem que dar menos 620. Você poderia pensar 10 vezes o 62, não é verdade? Só que 10 e 62, a soma nunca chegará a ser menos 11. Então, vamos pensar o seguinte. Não vamos pensar no 10, vamos pensar no 20. O 20 vezes. Ao invés do 62, vamos colocar agora o 31. Ou seja, nós duplicamos o 10 e dividimos 62 por 2. E chegamos a esses dois valores aqui, ó, onde a multiplicação, então, tem que dar menos 620, ou seja, um deles é negativo. Como a soma dos dois aqui tem que ser menos 11, então nós vamos ter aqui o menos 31, tá? Pessoal, essas duas raízes são as soluções para aquela equação do segundo grau ali. Só que somente uma delas pode representar a quantidade de fileiras nesse teatro. E no caso será a raiz positiva n igual a 20, ou seja, 20 fileiras. Ok? Vem aqui, ó. Então, pessoal, a raiz negativa nós vamos excluir e nós vamos ter, então, que o número de fileiras desse teatro é exatamente igual a 20 fileiras. Ok? Certo, então, pessoal, chegamos, então, ao final dessa importante aula sobre a soma dos termos de uma progressão aritmética. Se você gostou da aula, clica ali em curtir, tá? Isso deixa o professor Ferreto aqui muito feliz. Beleza, pessoal? Te encontro na próxima aula. Um abraço e até mais.